Shalom, meus amigos, Hernandes aqui mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal. Dessa vez eu quero trazer aqui uma declaração do pastor Carlos Eduardo. Ele sempre está ali no podcast, eu acredito. De hora em outra, ele sempre traz algumas falas polêmicas, ele se envolve em algumas polêmicas. Polêmicas essas que é mania do crente problematizar tudo que está ouvindo ali. O que ele está falando aqui com relação à morte da bispa Keila Ferreira é muito interessante e eu acredito que muitos de vocês não perceberam isso aqui. É por isso que o título do vídeo tá lá. Foi necessário que ela morresse para que isso acontecesse. Quando eu vi a capa do vídeo, eu falei, mano, o cara tá falando bobagem, tá falando besteiras ali. E eu me surpreendi com a declaração do pastor Carlos Eduardo. É uma observação, são detalhes que muitos de nós não percebemos. Então, o legado não é antes, o legado é depois. Você morre primeiro. Então, o legado não é antes, o legado é depois. Você morre primeiro para manifestar o legado. Enquanto em vida, você não tem legado. O legado é depois que você vai. As pessoas comentam mais da sua morte do que da sua vida. O que é destaque hoje no mundo gospel, nesse exato momento? Quantas vezes você viu a bispa Keila receber um destaque tão grande como ela está recebendo agora? Nunca recebeu. Não é que ela não fazia. E olha que ela foi agora, a líder, a presidente de um dos maiores eventos mundial, do Brasil, né? Mundial. Se bem que é mundial, né? Brasil fala. Agora, ela não tinha nada? Ela não fez nada? Fez. Por que não apareceu? Porque o legado só aparece depois que você morre. O legado dela aparece após a morte dela, que é triste, a morte estranha no sentido assim de que, pelo que a gente sabe, ela não tinha doença, estava bem. De repente, de repente, e essas mortes são horríveis, né? Porque você está conversando comigo aqui, daqui a pouco eu saio, não vou falar que você vai morrer, porque você... Aí você e o candidato, acabou de morrer. Um infarto, uma parada cardíaca, não sei. Então, assim, agora, tudo que ela fez, o grão de trigo morreu, agora vai aparecer o quê? Os frutos desse grão de trigo. Perfeito, é isso mesmo. Entendeu? E as pessoas valorizam mais depois que você vai... Alguém vai falar assim, vida, ó, né? nossa, Fábio, eu nem sabia que ela pregava. Quantas mensagens dela tem agora na internet aparecendo? Quantos vídeos tem dela agora aparecendo? Quantas coisas que ela falou para tantas mulheres, para a igreja, que ninguém, aspas, nunca ouviu, mas agora o mundo inteiro está ouvindo. Por quê? Porque o legado vem depois da morte, não vem na vida. Na verdade, na vida tem crítica, né? Pancada. É lógico. E você é o seguinte, se uma pessoa tá assim, porque ninguém me acha bom, nossa, e eu faço tudo que eu posso, as pessoas não acham que eu sou uma pessoa boa. Eu falei, mas sempre tem uma condição, sempre tem uma possibilidade de você ser uma boa pessoa. Quando? Eu digo que você morrer. Assim, porque quando a gente morre, a gente era tão bom. Olha, gente, o Eduardo, Morra, nossa, que você ele vai ficar era bom. muito bom, né? Vai ser Eu bom. gostava tanto. Ele era assim, meio xarope, falava umas coisas assim que eu não gostava, mas, nossa, ele era muito bom. Eu não quero ser bom. Primeiro, porque pra eu ser bom tem que morrer. Então, eu prefiro continuar sendo assim o que eu sou, mas vivo, né? Porque depois que você morre, você é bom. Michael Jackson, a enxurrada de acusações que ele sofria, né? Pedófilo, teve relação com não sei quem, né? Quando ele morreu o rei do pop, Michael Jackson. Nossa, o cara, poxa, esse cara era o cara. Nossa. Aí pegaram as entrevistas, quando ele foi em Salvador, quando não sei o quê. Aí pegaram tudo dele, o legado musical dele. Mas é assim, irmão. É assim. O próprio Silvio Santos também, né? Não, o próprio Jesus, ué. Quando ele estava morto, lá os caras assim, verdadeiramente, ele era o Filho de Deus. Mas por que não assumiram quando ele estava vivo? Depois da morte, né? O Silvio Santos, assim, é do jogo, cara. Você morre, seu legado aparece. E aí a gente vai saber se você teve legado ou não depois da sua morte. Enquanto em vida... Por que as pessoas deixam para valorizar apenas depois que perde? No caso da bispa Keila aí. Agora você vê uma enxurrada de pessoas lamentando a morte, fazendo inúmeras homenagens. Por que não entrega flores em vida? Porque isso, eu aprendi, eu escrevi um livro, eu não lembro qual deles está escrita essa frase, e Deus me deu uma frase. Cara, assim, eu estava falando sobre morte também. A frase que Deus me deu foi assim, aqueles que escreve aí, que é bom, hein? Onde que é? Qual que é a minha câmera? Aqui. Escreve porque é importante. Eu quero imagens agora, né? Imagens. Aqueles que sentem remorso por algo que já se foi, é porque foram orgulhosos achando haver um depois. Então a gente, não, depois eu falo com o Fábio, não, depois eu abençoo o Fábio, não, depois.
Só que não tem depois, cara. Não tem amanhã. Amanhã é o dia de preferência de Faraó. Está lá em Êxodo 8 e 10, se quiser conferir. Diz assim, ó. Então Moisés disse: Faraó, você quer que eu arranque as pragas das rãs hoje? Ele disse: hoje não, deixa para amanhã. Nós somos e temos o hábito de procrastinar. E é bíblico isso? É claro. As mulheres que fizeram o quê? Só depois de morrer, que foi levar flores, especiarias. Não, irmão, vocês gastaram dinheiro à toa. Vocês estão procurando o vivo no meio do morto. Procurando vida onde tem morte. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então não é melhor fazer agora? Não é bom que se faça agora? Não é bom fazer igual aquela outra lá que derramou um guento, os pés de Jesus, ungiu, e Judas, se tivesse vendido isso aí, dava uma grana, ajudava os pobres. E Jesus falou assim, ó, os pobres sempre tendes convosco, mas a mim vocês não vão ter. E essa mulher fez o que alguém deveria fazer. Ela perfumou o meu corpo. Então, assim, a gente sempre vai deixar para depois, sempre vai ter um lamento, né? Você vai estar sempre cantando a música dos Titãs, né? Devia ter amado mais, insistido mais, era beijado pra ser um mais. hino, na verdade. Era para ser né? um hino, né? É. Mas ali é uma música de alguém frustrado, né? Que poderia ter feito mais, poderia ter ido mais longe, poderia ter alçado mais voos, poderia ter acreditado mais. É aquele texto de Eliseu e Jeoacás, né, que ele vai lá lamentar a morte de Eliseu. Oh, meu pai! Eliseu disse, abre a janela, pega a flecha e lança a flecha. A Bíblia diz que Eliseu coloca a mão sobre a mão dele e lança a flecha e diz, flecha do Senhor, flecha do livramento. E Eliseu fala para ele, pega a flecha e fere a terra. E ele feriu a terra 3 vezes. A Bíblia diz que Eliseu ficou muito irado com ele e disse, se você tivesse ferido a terra 6 vezes, você teria vencido os sírios na sua totalidade, porém você vencerá só 3 vezes. O que Eliseu estava falando para ele? Você poderia ter ido mais longe. É por isso que quando a gente fala que no céu, no tribunal de Cristo, vai ter tristeza, é porque tem gente que quando chegar lá, fala assim, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter trabalhado mais. Você não vai perder a consciência. Puxa, eu deveria ter feito mais. Eu olho para mim com 47 anos de idade, eu poderia ter feito mais. Eu poderia me doar mais para o reino. Eu poderia ter formado mais pessoas teologicamente. Eu poderia ter mais pessoas, abençoado mais pessoas. Ainda está em tempo de fazer. Mas e quando não chegar? E quando não der mais para fazer? E quando você quiser fazer o tempo, Deus disse, não, que a sua mão está suja de sangue. E quando você quiser fazer, ele fala assim, não dá mais para você fazer. Tem muita terra, mas não é para você conquistar. Você não tem idade para conquistar. Você não tem saúde para conquistar. Então a gente poderia ter feito mais. Então essa ideia de que você poderia ter feito mais, ela acaba quando a vida acaba. Quando você se depara com a morte. Você poderia ter perdoado mais. Quando você está em um estado vegetativo. Vegetativo. Né? Você poderia ter feito mais. A idade chega. A idade chega. Foi o que Salomão disse, né? Lembra-te do teu Criador. Eclesiastes 12. Da tua mocidade antes que venham os maus dias. E todos que você quer dizer que não tem contentamento. Não tem neles contentamento. Cara, é assim, é igual a bênção que Jacó. Esse assunto é muito, cara, esse assunto é muito top. Como vocês puderam ver aí, são detalhes que passa desapercebidos, né? A Bispa Keila Ferreira, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. Sinceramente, nunca tinha ouvido falar sobre ela. Nunca vi o nome dela envolvido em uma polêmica, nunca vi ela ser destaque em rede social. Era uma pessoa que andava no anonimato, apesar de ser esposa de um pastor que é muito famoso no Brasil. Ela estava no anonimato, olha só que interessante. Agora nós estamos conhecendo os trabalhos que a Bispa Keila Ferreira fez quando ainda estava viva. E de fato nós devemos valorizar as pessoas que nós amamos quando elas estão vivas. Devemos trazer flores quando a pessoa está viva e não quando está morta. Se assistiu o vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nesse canal, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações, deixa o teu comentário, compartilha o vídeo com outras pessoas, fique na paz de Cristo e até breve.